Uma das coisas que costumava me dar prazer sempre que me hospedava em um hotel agradável era nadar à noite. Nem todos os hotéis permitem isso, mas geralmente não causava problemas, então raramente encontrava dificuldades. No entanto, parei de me arriscar depois de uma noite em particular. Era por volta da meia-noite quando cheguei à piscina, esperando encontrá-la vazia. No entanto, ao entrar, deparei-me com um casal presente. O homem era corpulento, com barba curta e cabelos ruivos rarefeitos, enquanto a mulher parecia ser o oposto, baixa e parecia menos à vontade. Decidi manter minha privacidade ao entrar na piscina, mas mesmo do outro lado da sala, percebi que eles tinham ingerido álcool, ou pelo menos ele havia. Optei por ignorá-los, mas às vezes, isso não é suficiente. Enquanto eu estava lá, tentando relaxar e apenas flutuar na água, ouvi o homem começar a falar com a mulher sobre a forma como ela estava vestida. Ele comentava que não queria que outras pessoas a olhassem, e ouvi claramente quando ele disse, como aquele cara ali. Eu ainda tentei não me envolver, mas a tensão estava crescendo, e decidi que talvez a piscina não fosse o lugar certo para mim naquela noite. Saí da piscina e fui em direção à minha toalha, e pude ouvir o homem continuando a gritar. Nesse ponto, a mulher já estava chorando. Não queria me intrometer, mas decidi chamar a atenção do homem a partir de onde eu estava e disse a ele que deveria relaxar e aproveitar a noite. No entanto, percebi que cometi um erro quando vi o olhar de horror que se apoderou do rosto da mulher assim que eu falei. "O que você acabou de dizer?", gritou o homem, enquanto caminhava até a mesa onde estava seu casaco e começava a revirar um dos bolsos. Decidi apenas sair da sala da piscina e encerrar a noite, sem dizer mais uma palavra. Mas não consegui escapar tão facilmente. Consegui sair da sala e percorrer cerca de 3 metros pelo corredor quando ouvi a porta se abrir e se fechar novamente. Olhei por cima do ombro e a primeira coisa que vi foi o homem me seguindo com uma faca na mão. Comecei a correr pelo corredor, e podia ouvi-lo correndo atrás de mim. Em um momento, ele chegou tão perto de mim que pude ouvi-lo falando consigo mesmo enquanto me perseguia. "Vai aprender a não cruzar o meu caminho", foi uma das poucas coisas aleatórias que ouvi ele dizer enquanto corria pelos corredores, esperando que alguém visse e interviesse. Finalmente, virei uma esquina e vi um grupo de pessoas que olharam para mim. Gritei, "Ele está me perseguindo com uma faca." Mas eles não fizeram nada, apenas continuaram a me observar enquanto eu corria por eles, e perceberam que eu não estava brincando. Não os culpo, porque não teriam como lidar com um homem com uma faca. Continuei correndo e implorei ao homem que parasse de me perseguir, mas acho que não havia mais lógica com ele naquele momento. Finalmente, dobrei outra esquina e vi um grupo de seguranças. Gritei que estava sendo perseguido por alguém com uma faca. Um segurança me puxou para dentro de uma sala e se colocou entre mim e o homem que me perseguia. O homem com a faca estava sem fôlego, assim como eu, e era difícil entender o que ele estava dizendo enquanto desabafava e gesticulava com a faca. Após 1 minuto de tentativas de diálogo, o segurança não teve outra opção senão usar uma arma elétrica para subjugar o homem, antes de chamar a polícia. A polícia chegou, prendeu o homem e verificou se a mulher estava bem. Ela tentou se desculpar comigo, dizendo que ele ficava assim quando bebia, mas acredito que isso não é desculpa para tentar matar alguém que só estava tentando nadar na piscina do hotel. Não tenho certeza do que aconteceu com aquele homem, mas espero que tenha encontrado uma maneira de se controlar melhor. E, se não, espero que não esteja em um lugar onde possa machucar alguém novamente. Quando fiz uma visita à minha antiga faculdade para um encontro de ex-alunas da sororidade, optei por não ficar na casa com as outras garotas, e em vez disso, reservei um quarto em um hotel nas proximidades. Durante o dia, passei a maior parte do tempo na casa, mas como já não era mais uma pessoa que gostava de festas, assim que as outras começaram a fazer planos, retornei ao meu quarto no hotel. Na primeira noite, ao voltar, percebi que provavelmente era após a troca de turno, pois havia uma pessoa diferente na recepção pela qual tive que passar para chegar ao elevador.
Para ser educada, cumprimentei com um oi enquanto passava, e imediatamente notei que ele ficou mais animado, endireitando-se na cadeira e respondendo com um oi. Eu esperava que essa fosse a extensão da nossa interação, mas, surpreendentemente, ele me perguntou se eu precisava de um quarto para a noite. Agradeci, explicando que já havia reservado um quarto. No entanto, foi aí que a situação tomou um rumo estranho. Ele então pediu o número do meu quarto, e, embora estivesse claramente preocupada, acabei fornecendo o número do quarto. Permaneci na recepção por alguns minutos enquanto ele inseria algumas informações no computador, mas, aparentemente, ele não conseguiu encontrar a oferta que mencionara. Agradeci de qualquer forma e segui para o meu quarto. Assisti à televisão por algum tempo antes de tomar um banho e me preparar para dormir. No entanto, enquanto estava no chuveiro, pensei que ouvi algum barulho. Levantei a cabeça da cortina para ouvir melhor, pois parecia que eu estava ouvindo o som de alguém mexendo na fechadura da porta, como se estivesse passando um cartão. Permaneci em silêncio, ouvindo atentamente, e não ouvi mais nada. Pensei que poderia ter sido o casal do quarto ao lado voltando para o quarto deles. Terminei o banho, mas antes de terminar de me secar, ouvi outro ruído. Desta vez, tinha certeza de que não estava imaginando coisas, alguém estava se movendo no meu quarto de hotel. Olhei em volta no banheiro, percebendo que havia deixado meu celular na mesa de cabeceira, o que significava que eu não tinha como pedir ajuda. Fiquei no banheiro, tentando determinar qual seria a melhor ação a tomar e secretamente esperando que a pessoa no quarto simplesmente fosse embora. No entanto, isso não aconteceu. A pessoa percebeu que o chuveiro havia parado, mas eu não saí do banheiro, o que fez com que ele parasse para ouvir. Os passos pararam bem do lado de fora da porta, e juro que podia ouvir uma respiração pesada do outro lado. Aproximei-me da porta do banheiro, pensando em procurar algo que pudesse ser usado para me defender, mas não havia nada disponível. Então, ouvi o som da maçaneta da porta sendo movimentada, como se alguém estivesse tentando entrar. Eu havia trancado a porta antes de entrar no chuveiro, mas sabia que isso não a manteria fechada por muito tempo. Meu coração continuou a bater forte, e eu podia sentir o suor escorrendo pela minha testa à medida que a maçaneta da porta começava a ser movimentada com mais intensidade. Finalmente, com um estrondo, a porta se abriu. Gritei o mais alto que pude ao ver quem estava do outro lado. Era o recepcionista do hotel que havia perguntado o número do meu quarto anteriormente. Ele invadiu o quarto com os braços estendidos, como se estivesse prestes a me agarrar. Felizmente, o chão ainda estava úmido por causa do chuveiro, o que o fez escorregar e cair de cara no chão. Foi nesse momento que aproveitei para sair correndo o mais rápido que pude. Deixei o quarto usando apenas uma toalha e corri pelo corredor, gritando em busca de ajuda. Fiquei aliviada quando encontrei um segurança. Ele chamou a polícia imediatamente e me protegeu até a chegada dos policiais. Após verificar as câmeras de segurança e constatar que o homem havia invadido meu quarto, ele foi imediatamente detido. Não preciso dizer que passei o resto do fim de semana na casa da fraternidade. Quando visitei minha antiga universidade para um encontro de ex-alunas da sororidade, decidi não ficar na casa com as outras garotas, e em vez disso, reservei um quarto em um hotel nas proximidades. Durante o dia, passei a maior parte do tempo na casa, mas como já não era mais alguém que gostava de festas, assim que as outras começaram a fazer planos, retornei ao meu quarto no hotel. Na primeira noite, ao voltar, percebi que provavelmente era após a troca de turno, pois havia uma pessoa diferente na recepção pela qual tive que passar para chegar ao elevador. Para ser educada, cumprimentei com um oi enquanto passava, e imediatamente notei que ele ficou mais animado, endireitando-se na cadeira e respondendo com um oi. Eu esperava que essa fosse a extensão da nossa interação, mas, surpreendentemente, ele me perguntou se eu precisava de um quarto para a noite. Agradeci, explicando que já havia reservado um quarto. No entanto, foi aí que a situação tomou um rumo estranho. Ele então pediu o número do meu quarto,
e, embora estivesse claramente preocupada, acabei fornecendo o número do quarto. Permaneci na recepção por alguns minutos enquanto ele inseria algumas informações no computador, mas, aparentemente, ele não conseguiu encontrar a oferta que mencionara. Agradeci de qualquer forma e segui para o meu quarto. Assisti à televisão por algum tempo antes de tomar um banho e me preparar para dormir. No entanto, enquanto estava no chuveiro, pensei que ouvi algo. Levantei a cabeça da cortina para ouvir melhor, pois parecia que eu estava ouvindo o som de alguém mexendo na fechadura da porta, como se estivesse passando um cartão. Permaneci em silêncio, ouvindo atentamente, e não ouvi mais nada. Pensei que poderia ter sido o casal do quarto ao lado voltando para o quarto deles. Terminei o banho, mas antes de terminar de me secar, ouvi outro ruído. Desta vez, tinha certeza de que não estava imaginando coisas, alguém estava se movendo no meu quarto de hotel. Olhei em volta no banheiro, percebendo que havia deixado meu celular na mesa de cabeceira, o que significava que eu não tinha como pedir ajuda. Fiquei no banheiro, tentando determinar qual seria a melhor ação a tomar e secretamente esperando que quem quer que estivesse no quarto simplesmente desaparecesse. No entanto, isso não aconteceu. A pessoa percebeu que o chuveiro havia parado, mas eu não saí do banheiro, o que fez com que ele parasse para ouvir. Os passos pararam bem do lado de fora da porta, e o que parecia ser uma respiração pesada era claramente audível. Aproximei-me da porta do banheiro, pensando em procurar algo que pudesse ser usado para me defender, mas não havia nada disponível. Então, ouvi o som da maçaneta da porta sendo movimentada, como se alguém estivesse tentando entrar. Eu havia trancado a porta antes de entrar no chuveiro, mas sabia que isso não a manteria fechada por muito tempo. Meu coração continuou a bater forte, e eu podia sentir o suor escorrendo pela minha testa à medida que a maçaneta da porta começava a ser movimentada com mais intensidade. Finalmente, com um estrondo, a porta se abriu. Gritei o mais alto que pude ao ver quem estava do outro lado. Era o recepcionista do hotel que havia perguntado o número do meu quarto anteriormente. Ele invadiu o quarto com os braços estendidos, como se estivesse prestes a me agarrar. Felizmente, o chão ainda estava um pouco molhado por causa do chuveiro, o que o fez escorregar e cair de cara no chão. Foi nesse momento que aproveitei para sair correndo o mais rápido que pude. Deixei o quarto usando apenas uma toalha e corri pelo corredor, gritando em busca de ajuda. Fiquei aliviada quando encontrei um segurança. Ele chamou a polícia imediatamente e me protegeu até a chegada dos policiais. Após verificar as câmeras de segurança e constatar que o homem havia invadido meu quarto, ele foi imediatamente detido. Não preciso dizer que passei o resto do fim de semana na casa da sororidade.